O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Oitava parte, Atos 27, comentário de Mari Persona. Então, voltando ao nosso capítulo de Atos, Atos capítulo 27, o que nós encontramos aqui? Que eles então comem, né? Faltava a comida, era importante que eles comessem, porque de qualquer maneira todos seriam salvos ali. Não por eles terem mérito em alguma coisa, mas porque Deus tinha escolhido Paulo para ir para Roma. Então quem ficasse no barco chegava junto com Paulo, chegava lá, né? E no versículo 39, e sendo já dia, lá no versículo 38, eles agora jogam o resto das coisas no navio, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Agora eles ficam sem comida. Eles ficam sem comida. Eles lançam o trigo. Eles lançam o trigo ao mar. E ficam então sem comida. Porque agora eles estão chegando na terra. E aí no versículo 39, e sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. O leme geralmente ficava preso, né, para não jogar para um lado para o outro. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Eles queriam chegar na praia. Eles queriam chegar ao destino. E esse é o objetivo também de todo salvo por Cristo. Não é ficar no mar, é chegar ao destino. Nós muitas vezes gostamos tanto do mar, nos acostumamos tanto com a tempestade, com todos os perigos do mar, da vida, que esquecemos que o nosso destino é o céu. O nosso destino é a presença do Senhor. E aqui então que eles dão no lugar, no versículo 41, dando porém no lugar de 2 mares, eles batem num lugar de 2 mares aqui. Provavelmente o barco encaixou a proa em alguma pedra, em alguma rocha, e as correntes, esses lugares, tem muito disso perto de rochas na praia, né? Você vê que vem uma onda de um lado e vem uma onda do outro, e fica batendo uma na outra, assim, e provavelmente o barco ficou no meio dessas ondas, tomando paulada de onda de todos os lados. E aí, a popa abria-se com a força das ondas. O que quer dizer isso? Começou já a quebrar o navio. Começou a se transformar numa ruína o navio. E isso nos fala exatamente do que nós passamos hoje. O mundo entrou de tal maneira no navio da cristandade que está arrebentando todo esse testemunho na terra. Todo esse testemunho na terra. Nós sabemos que o problema não é o barco estar no mar. O problema é quando o mar começa a entrar no barco. Aí é crise, aí é problema. E é o que estava acontecendo aqui. O mar começou a entrar no barco, mesmo com quatro âncoras, querendo segurar esse navio, não é? Que eles tinham feito antes, tinham jogado as âncoras antes. Quando resolveram tirar as âncoras, não tinha mais nada que segurasse o navio, e ele então bateu na praia. Aí nós chegamos aqui no versículo 42, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Porque os soldados naquele tempo, eles eram responsáveis pelos presos. Por isso que quando Paulo é liberto da prisão, o guarda, o carcereiro, quis se matar. Porque o que ia acontecer? Ele ia ser torturado. Ele ia ser torturado. Sempre que os guardas deixassem um prisioneiro escapar, eles eram torturados até a morte. Por que isso? Porque normalmente, qual seria a primeira suspeita? Você ganhou suborno, você recebeu dinheiro para libertar os prisioneiros. Então tinham que torturar para saber a história toda.
E aí matava, não sobrava. Ninguém não tinha direitos humanos naquele tempo. A coisa era ali, não, no ferro e fogo, né? Então, por isso que o carcereiro, quando vê que as portas da prisão estavam abertas, quando Paulo é solto da prisão por um terremoto, né, que abre os portões e tal, ele tira da espada e vai se matar. Daí Paulo, não faça nenhum mal, não se faça nenhum mal. Ele fala, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E aí ele ganha algo que ele nem imaginava na vida, que era a salvação eterna, e nenhum preso escapou. Como é que nenhum preso escapou? Quem segurou aqueles presos ali dentro? Deus segurou. Deus deixou os presos lá com as grades abertas, as grades da prisão. Ah, mas então Deus não é amigo dos presos? É, porque aqueles presos ali já tinham escutado o evangelho de Paulo, eles já tinham escutado eles orando, cantando hinos, eles já tinham visto sinais que era impossível eles duvidarem que Deus é quem estava no controle de tudo aquilo. Então não fugiram, não escaparam. E aqui, eles têm medo que escapem porque eles serão torturados se escaparem, mas o centurião, querendo salvar Paulo, olha que interessante no versículo 43, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Olha que interessante, né? Nós vemos que Paulo salvou a vida daqueles homens. Por causa dele, Deus não deixou o navio afundar, deixou ser destruído. Deixou ser destruído, mas não deixou afundar. E por causa dele, eles conseguiram chegar a salvo em terra. Nós podemos fazer um paralelo também, que apesar de todas as intempéries, todas as tempestades pelas quais a igreja está passando no mundo, Deus vai preservá-la até o final. Deus vai preservar os que são seus até o final. E nenhum deles se perderá. Que é uma doutrina essa, muito desprezada na cristandade, que é a da salvação eterna, da eterna segurança do crente. Da eterna segurança do crente. É muito importante entender isso. Uma pessoa mandou um comentário para mim, escutou lá o Salvação pela Fé, ela falou assim, é isso não que você falou. Temos que crer em Cristo, para sermos salvos temos que crer em Cristo e guardar os mandamentos. Isso não é evangelho. Isso é religião. Isso é religião. Uma outra me escreveu ontem, acho que foi, se eu deixar de participar da ceia, eu vou para o inferno? Olha que triste. Imagina que triste o evangelho que essa pessoa recebeu. E ela pergunta mais, se eu deixar de dar o dízimo, eu vou para o inferno? Onde está a obra de Cristo? Muitos pentecostais que falam que pregam o evangelho da graça, não, é pela fé, você tem que ser salvo, crê no Senhor Jesus, será salvo. Olha, tudo bem, então. Mas, se não perseverar até o fim, não será salvo. Isso não é evangelho, isso não é boa notícia. Isso não é boa notícia. Como assim não perseverar até o fim? Aí é obras. Salvação por obras. Você se torna parceiro de Cristo na sua própria salvação. Se você não perseverar, não adiantou nada Cristo salvar você, que você perdeu a salvação. Ele não foi capaz. O Senhor da glória, aquele que mantém o universo, aquele que mantém as constelações, as estrelas nos seus devidos lugares, não foi capaz de manter você salvo, de manter você nas mãos dele. Porque quando ele falava, ninguém as arrebatará da mão do meu pai, né? Ou da minha mão, da mão do meu pai, ele não segurou direito. Então o diabo veio e arrebatou. O diabo é mais forte que Cristo, então. É um absurdo. Isso é o que se prega hoje na maior parcela da cristandade. Então todos chegam no final. Todos. Uns chegam nadando, outros chegam segurando em tábuas, outros chegam segurando em outras coisas do navio. Não importa. No final todos chegam. No final todos chegam. Né? Lembrando sempre que eles chegam porque Paulo estava no navio. E Paulo ali representa também a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele era o vaso
que Deus escolheu para levar a sã doutrina por onde quer que ele fosse, né? Eles chegam nessa ilha que se chama Malta, a ilha de Malta. Depois nós vamos, se o senhor não voltar antes, nós vamos poder ver um pouco mais do que aconteceu nessa ilha de Malta. Até aqui, não sei se existe alguma pergunta, né? Uma coisa talvez que é bom lembrar é que esse livro de Atos, ele termina com Paulo preso. Ou seja, ele não dá a solução da viagem de Paulo até Roma, mas nós sabemos que lá em Roma ele vai ter uma prisão muito privilegiada, porque permitem que ele fique preso não na prisão, mas numa casa, uma casa alugada. Porque certamente os irmãos que vão encontrá-lo, quando ele chega em Roma, no capítulo seguinte nós vamos ver isso, quando ele chega lá no caminho de Roma, os irmãos vão até o encontro dele. E esses irmãos certamente devem ter ajudado para que Paulo pudesse ter condições melhores durante o seu aprisionamento em Roma. Mas ele fica lá em Roma depois, também vai aparecer no capítulo seguinte, ele pode ficar numa casa alugada, porém com um guarda constantemente. Essa era a versão antiga da tornozeleira eletrônica, né? Era um guarda em pessoa. Então era até bom isso, porque Paulo pregava o evangelho para o guarda. E esse guarda depois ia pregar o evangelho para outro guarda, e outro guarda para outro guarda, até que chegava na família de César, que numa das cartas Paulo vai saudar, a família de César, ou saúda, vai mandar a saudação da família de César, porque tinha gente na família do imperador romano que tinha se convertido. Agora você imagina onde Deus chegou com a sua palavra. É fantástico, né? A gente pensando às vezes que a palavra de Deus está limitada nesse mundo, ela não está. Deus vai nos redutos mais difíceis, a palavra de Deus chega lá. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.